Olá, eu me chamo Maíra e dando continuidade, ao curso de formação de docentes, integração de inteligência artificial e robótica educacional com Arduino. Então, esta aula ela vai mais trazer os conceitos de inteligência artificial, a ética do uso da inteligência artificial, o conceito de Arduino, a questão do chat GPT para ser utilizado como uma ferramenta pedagógica. Então, essa aula vai trazer esses aspectos. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial, também conhecida como IA, é um ramo da ciência da computação que busca criar sistemas que imitam ou simulam a inteligência humana. Apesar de estar em alta agora, mas ela não é uma tecnologia nova, ela surgiu lá na década de 1950. Então a IA ela veio evoluindo, e trazendo uma série de técnicas e tecnologias, incluindo o aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural e a visão computacional. Quando a gente fala no aprendizado de máquina, é a parte da inteligência artificial que faz o computador aprender sozinho a partir de dados. Um exemplo disso, em site de compras, eles observam o que você compra e fica sugerindo produtos parecidos. Um outro exemplo, no YouTube ou na Netflix, eles observam o que você gosta de assistir e passam a recomendar vídeos parecidos. Então, inteligência artificial é a parte da computação que cria sistemas que aprendem, entendem e até tomam decisões. Então, aí ela está se tornando cada vez mais comum na nossa rotina, né? A IA, a gente usa IA o tempo todo. Ela está na Siri do nosso celular, na Alexa, nos filtros de redes sociais, nos carros que dirigem sozinho, apesar dessa tecnologia não ter no Brasil ainda, mas já existe no Japão, né? Nos sites que recomendam filmes ou músicas. Então, é uma tecnologia que está ficando cada vez mais comum e facilitando a nossa rotina. Por que aprender IA? Porque aprender inteligência artificial é importante. Então, a inteligência artificial ela tem um potencial para transformar a maneira como realizamos uma série de tarefas, principalmente economizando tempo, né? Então, aprender IA é importante porque ela muda a forma como a gente faz várias coisas. Ela ajuda a economizar tempo, a automatizar tarefas e até dar novas ideias para resolver problemas. Exemplo, os participantes aqui do curso são todos professores. Na rotina da sala de aula do dia a dia, você tem que preparar plano de aula, tem que montar vários relatórios e adaptar algumas atividades. Então, aí ela pode ajudar. É um exemplo do plano de aula. Você pode colocar o tema da aula. Você pode pedir uma metodologia de ensino, um roteiro para aquela aula. Aí ela vai te ajudar a montar um relatório. Você alimenta a IA com dados. Fulaninho é assim, ele não é participativo, ele é desatencioso, tem dificuldade. Você vai alimentando a IA com dados e ela vai te ajudar na elaboração desse relatório. Nas atividades, você tem uma atividade, você pode perguntar a IA ideias para adaptar aquela atividade. Então, a IA, ela vai te ajudar a resolver esses problemas e economizar o seu tempo. O que é a ética da IA? Bom, quando falamos em ética da IA, estamos falando sobre usar essa tecnologia de forma responsável. Então, a ética da IA é um conjunto de princípios e valores e diretrizes que orientam o desenvolvimento e o uso responsável da inteligência artificial. Ela busca garantir que a IA beneficie a sociedade sem causar danos, injustiças ou violações de direitos. Então, a ética da IA é um conjunto de regras e valores para garantir que a IA ajude as pessoas sem causar problemas ou injustiça. Ou seja, é usar com consciência. Para isso, existem vários pontos importantes. Eu vou começar aqui a citar eles. Os aspectos éticos da IA, ou seja, os pontos, né? O primeiro ponto aqui é o da transparência. Então, explicar como a IA funciona e como ela toma decisões. A IA, ela funciona e toma decisões através de um banco de dados.
Exemplo, um aplicativo de um banco, você vai fazer a solicitação de um empréstimo, né? Então, através das informações do banco de dados, sobre os seus dados, o empréstimo é negado. Então, tem que ter a questão da transparência, tem que dizer o motivo do empréstimo ter sido negado. Funciona mais ou menos assim. O ponto 2 é a justiça e não a discriminação. Então, impedir que algoritmos reproduzam preconceitos ou desigualdades, garantir igualdade de acesso e tratamento. Isso significa, esse ponto 2 aqui, que todo mundo tem que ser tratado de forma igual, sem que a IA ela favoreça ou prejudique alguém por causa de cor, gênero ou classe social. Um exemplo, vou desenvolver aqui um programa que ajuda a escolher um candidato para uma vaga. Eu não posso dizer para esse programa, para esse algoritmo, que ele deve somente contratar pessoas do gênero masculino, né? Isso eu vou estar agindo de forma desigual. Eu devo informar alguns quesitos que eu desejo, né, para aquela vaga. Aí sim, eu vou estar sendo agindo de forma justa e não discriminatória, garantindo a igualdade de acesso e tratamento. A questão 3 o ponto 3 é a responsabilidade. Desenvolvedores e usuários, eles devem responder por erros ou danos causados pela IA. Tanto quem desenvolve quanto quem usa a inteligência artificial é quem deve assumir a responsabilidade se algo der errado. Exemplo, eu vou desenvolver aqui um aplicativo, né? E se esse aplicativo ele começar a dar informação errada e venha causar prejuízo para alguém, a pessoa, um exemplo aqui, que desenvolveu aquele aplicativo é que precisa corrigir e resolver. E essa pessoa é quem vai assumir a culpa. Não dá para dizer que a culpa foi da máquina. O quarto aspecto é a segurança. Os sistemas eles devem ser confiáveis, protegido contra falhas e ataques cibernéticos. Os sistemas de IA eles precisam ser altamente confiáveis e protegidos, né? Exemplo, um sistema de um hospital que utiliza a IA para fazer cirurgia com alta precisão. A IA ela ajuda a estabelecer movimentos e evitar os tremores, reduzindo o risco durante a operação. Então, esse sistema do hospital que utiliza a IA, ele deve ser altamente confiável e protegido contra qualquer tipo de falha, né? Então, o aspecto 5, a privacidade, respeita a proteção de dados pessoais, conforme legislação como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil, e o GDPR na Europa, General Data Protection Regulation. A IA, ela coleta várias informações sobre a gente, quando fazemos compras em sites. Então, essas informações, elas devem ser guardadas com segurança e usadas com respeito, seguindo as leis como a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil. Então, traz essa questão da segurança, né? Da privacidade, da IA não é vazar o nosso dado, e caso eles vazem, tem para onde a gente tem uma legislação, né, aqui no Brasil que a gente deve recorrer. O aspecto 6 é o benefício social. A IA ela deve promover bem-estar, apoiar a educação, saúde, sustentabilidade e qualidade de vida. Então, a IA ela deve servir para melhorar a vida das pessoas e não o contrário. Por exemplo, ela pode ajudar na educação, criando atividades personalizadas, na saúde, ajudando médicos a detectar doenças, no meio ambiente, monitorando desmatamento. Então, a ideia é que aí ela traga benefícios reais para a sociedade. O aspecto 7 é a autonomia humana, né? Aí ela deve auxiliar e não substituir totalmente as decisões humanas. Então, a IA ela deve ajudar o ser humano
e não substituir totalmente as decisões dele. Exemplo, o médico ele pode usar IA para analisar os exames, mas é ele quem decide o diagnóstico final, né? Então, esses princípios, eles mostram que apesar de toda a tecnologia, a inteligência artificial, ela precisa ser usada com cuidado e sempre colocando o ser humano em primeiro lugar. O que é Arduino? Então, o Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, composta por placas de hardware, que são os microcontroladores, e um ambiente de programação IDE, que permite escrever, compilar e enviar códigos para a placa. Então, temos aqui a imagem do Arduino, né? Então, o Arduino nada mais é que uma plaquinha eletrônica que a gente pode programar para fazer várias coisas, como acender um LED, medir uma temperatura, mover um motor. É tipo um cérebro pequeno que obedece aos nossos comandos, né? Faz a máquina obedecer aos nossos comandos. Por que aprender Arduino? Então, porque ele aproxima a teoria da prática de forma simples, barata e divertida, ajuda os alunos a visualizarem conceitos abstratos, por exemplo, corrente elétrica, lógica, sensores, e a sensação de fazer algo funcionar, como acender um LED ou mover um motor, gera entusiasmo no aluno, porque o Arduino torna o aprendizado mais interessante. Com o Arduino a gente pode ver na prática o que aprendeu na teoria, e isso ajuda a entender melhor. Então, um hardware, uma pecinha física, né? Barata, é divertido e dá para usar em várias disciplinas. Então, o Arduino dá para integrar em várias disciplinas, ó. Nas ciências, dá para medir temperatura, umidade, a luz, o som. Na física, dá para trabalhar com eletricidade, o movimento, velocidade. Na química, dá para medir o pH, a qualidade de água nos rios, das piscinas. Então, o Arduino pode deixar as aulas bem mais práticas e dinâmicas. E dá para aprender tudo isso também com a ajuda do ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais. Conhecendo o Arduino. Então, aqui temos a placa do Arduino, né? E as informações das suas entradas. Aqui temos as entradas, os pinos analógicos, vai do A0 ao A5. A gente aqui geralmente conecta sensores, como os potenciômetros, sensor de temperatura. Já desse outro lado aqui temos os pinos de entrada e de saída. Por exemplo, para acender um LED ou apagar um LED. A gente vai ligar os componentes nessas entradas aqui. O GND, que é o terra, né? O terra é o fio negativo. Aqui temos o controle de reiniciar o Arduino. Aqui é a entrada USB que a gente conecta no computador. Aqui temos a entrada de 3 volts, 5 volts, que vai variar dos componentes que a gente vai conectar na placa. Então, a questão aqui do Arduino a gente vai ver melhor nas aulas práticas. Como usar o ChatGPT para aprender Arduino? Primeiro tópico aqui, explicação de conceito. Então, o ChatGPT pode ser um tipo de professor particular. Você pode, por exemplo, na placa do Arduino, dá para você perguntar, me explique qual a diferença entre pinos digitais e pinos analógicos. Então, o ChatGPT vai lhe explicar de um jeito simples e ajudar a entender os conceitos básicos. Então, aqui no segundo tópico, geração de códigos de exemplo. Então, você pode pedir para o ChatGPT para ele gerar código de exemplo, tipo, escreva um código para acender um LED, quando eu apertar um botão. E ainda dá para pedir para explicar cada linha do código, o que vai lhe ajudar no aprendizado. Então, o ChatGPT é tipo um professor. Ele vai lhe ajudar nos conceitos que você não souber. O que você não dominar, o ChatGPT vai lhe ajudar.
tá? Na resolução de problemas, se você ao fazer uma prototipagem de acender um LED no Arduino e o LED ele não acender, você pode pedir para o ChatGPT explicar por que o seu LED não acender. Ele vai lhe dar sugestões do que pode ter dado errado. O quarto tópico aqui, criação de projetos guiados. Você pode pedir ideias de projeto, né? Como exemplo, como montar um semáforo com LEDs, ou como acender um LED, um termômetro digital, um carrinho de robô. Então, ele vai lhe explicar o passo a passo que você precisa para montar. Então, além de aprender o Arduino, o ChatGPT também ele é ótimo como um recurso pedagógico. O ChatGPT como recurso pedagógico. A questão aqui do planejamento de aula. Então, o ChatGPT ele pode ajudar a planejar aulas e criar uma sequência didática. Você pode querer integrar o Arduino com qualquer disciplina, matemática, física ou química. Um exemplo aqui que eu trouxe foi para o ChatGPT ele elaborar uma sequência didática de uma aula prática de 50 minutos para me ensinar a lei de Ohm usando o Arduino. Então, o ChatGPT ele pode elaborar um roteiro, né, um resumo com os conceitos da lei de Ohm, com atividades, com exemplos. Então, o ChatGPT ele é uma ótima ferramenta, né, para ser usado como recurso pedagógico. O ChatGPT é utilizado para a produção de materiais educativos. Então, ele pode gerar apostila, pode gerar lista de exercício, quadro explicativos, até slide. Pode criar diagramas e fluxogramas de um circuito, né, da visualização de um circuito usando Arduino, para ajudar na visualização na hora da montagem, na hora da prática. Pode também adaptar aquela atividade que você está fazendo, você pode adaptar ela para diferentes níveis. O ChatGPT pode lhe ajudar, né, com novas ideias, até com o nível dessa adaptação, se é um nível iniciante, intermediário ou um avançado. E pode também você pode pedir ideias para ele propor desafios lúdicos ou até competições de programação e montagem de circuito. Então, o ChatGPT é um ótimo recurso como ferramenta pedagógica. Eu costumo dizer que ele é como se fosse um professor particular. Então, aqui é o fim dessa aula introdutória. Tá? Próximas aulas provavelmente serão práticas.